Bom, a AGS e a STI, na verdade, a STI, a AGS está entrando apenas como uma patrocinadora institucional dessa ação, né? Nós estamos fazendo várias campanhas nas unidades com relação às ferramentas que a Microsoft tem nos disponibilizado. E essa apresentação de hoje, ela tem como escopo falar um pouco mais sobre essas ferramentas, numa linguagem acessível, Camila, sem informatiquez demasiado, né, de uma forma bastante coloquial, para que nossos servidores consigam entender tudo, porque nós temos servidores com um conhecimento de TI em vários níveis, né? O nível básico, o nível avançado, o nível intermediário. Eu não sei que nível que eu estou, Val. Eu estou ainda aprendendo tudo. Acho que eu estou menos que o básico. Mas pretendo aprender muito mais e pretendo fazer da minha unidade uma unidade modelo no uso dessas ferramentas. E acredito que a gente vai ter um pouco de tudo, né? Nós vamos falar sobre o SharePoint, vamos falar sobre o Teams. Me corrija se eu estiver errada, tá, Camila? Vamos falar sobre o Teams, que é uma ferramenta colaborativa de extrema importância, né? Um WhatsApp, né? Digamos assim, se eu puder fazer essa analogia, mas com muito mais possibilidades, né, que tem sido extremamente útil para quem já está usando. Então, quem não está usando, né, vale a pena se interessar. Nós podemos envolver servidores de outras unidades nesses grupos, não só apenas os servidores da unidade. Você tem acesso ao histórico anterior de todas as conversas, né? Não é como se você entra num grupo agora e não sabe o que aconteceu, né? Você anexa arquivos, enfim. Tem muita coisa legal no Teams. Outra ferramenta bacana é o Planner, né? O Planner é uma ferramenta muito interessante, dado ao momento que nós estamos vivendo aqui no tribunal. Tem pessoas fazendo teletrabalho, né? Tem servidor que a gente não encontra mais, porque já veio de manhã, você chegou de tarde, né? E o Planner é uma ferramenta onde você pode adicionar as tarefas, adicionar as pessoas, marcar uma data para que aquilo seja resolvido. Muitas vezes a gente pede, esquece que pediu, né? Aí passou um tempão, nossa, mas eu tinha pedido isso, ninguém me deu retorno. Isso fica registrado, né? Então, é uma ferramenta super útil também para gestores, para servidores. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Do próprio Office. O próprio Office, né? O OneDrive. Nós estamos com uma super campanha de armazenamento digital consciente. Nós já passamos em algumas áreas. Tem alguma área aqui que já assistiu nossa palestra sobre storage? Vários. Então, esse é mais um serviço, né, disponível pela Microsoft. Quem já começou a limpar seus arquivos? Dá um trabalho, né? Dá um trabalho danado. Mas é absolutamente necessário. E eu acho muito importante a gente começar o ano fazendo todo esse trabalho de higienização. Aproveita, corta o cabelo, né, arruma a gaveta, vai no pacote Office. Tá bom? Eu vou passar a palavra. Val, você vai querer falar, querido? O Vitor? Pessoal, eu vou passar a palavra, então, para o Vitor, né, da Coordenadoria de Infraestrutura, com quem a gente está participando dessa ação. Ele vai dar mais alguns detalhes e depois a Camila vai falar. Infelizmente, não vou poder ficar, porque estou indo para uma reunião no CNJ. Mas fica o recado, Camila. Muito obrigada por estar aqui, né? E linguagem fácil, sem informatiquez. Lembra que história já é geladeira e assim vai. Tá bom? Boa sorte aí, gente. Bom, pessoal, boa tarde novamente. E dando sequência ao trabalho que a Kathleen tem feito junto às coordenadorias e secretarias, a Camila, da Microsoft, vai mais uma vez fazer um overview sobre as ferramentas que já estão disponíveis hoje
para os servidores do STJ, e não só das funcionalidades que a Kathleen falou, ainda temos algumas outras, dentre elas uma rede social corporativa, que a Camila também pode falar um pouco, e a qualquer momento que vocês quiserem levantar um questionamento, perguntar, pode ficar à vontade, não tem restrição de horário, aqui a gente pode ficar até a noite, se vocês quiserem. Camila, por gentileza. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aqui. Eu vou ficar sentadinha, porque o objetivo hoje é navegar com vocês por essas soluções, então quero fazer algo bem dinâmico, não ficar muito em apresentação. Como a Kathleen e o Vitor comentaram, meu nome é Camila, trabalho na Microsoft na área de soluções de trabalho moderno, então eu sou responsável pelo governo federal para representar a Microsoft com essas soluções. E aí, o que eu queria só contextualizar para vocês? Quando eu falo de trabalho moderno, ferramentas de colaboração, do que eu estou falando, né? De quais soluções eu estou comentando, por que a Microsoft mudou, quais são as necessidades que a gente tem hoje. Provavelmente, quando vocês ouviram falar de Microsoft, vocês pensaram em Word, PowerPoint e Excel, com certeza. Alguns talvez sabem que o e-mail de vocês é Microsoft, também a solução de e-mail. E aí hoje, essas soluções existem, mas a gente tem um conceito de plataforma. E eu vou contextualizar para vocês o porquê disso. Primeiro, eu queria só trazer alguns dados que eles mostram que a forma como nós trabalhamos, ela mudou ao longo dos anos. Quais são os indicadores que mostram que nós trabalhamos de forma diferente? O primeiro ponto é que hoje nós somos mais colaborativos. Concorda que antigamente a gente tinha a nossa equipe, a nossa sala, e a gente trabalhava ali com o nosso setor e pronto. Era difícil existir essa troca de informação intensa entre diferentes unidades e entre diferentes órgãos. Hoje não. Hoje os estudos mostram que num ciclo de 5 anos, as pessoas trabalham no dobro de equipes. Então vocês, TI, a gente conversa, o órgão inteiro conversa com TI fatalmente, áreas de negócio colaboram informações, vocês colaboram com outros órgãos, com outros conselhos. Então, eu preciso de tecnologia para eu permitir essa comunicação fora do meu espaço de trabalho. Outro dado importante é que hoje a força de trabalho ela é mobile e social. Então, o que isso significa? Que nós, como pessoas físicas, nós usamos rede social. Quem não gosta muito, pelo menos o LinkedIn, hoje em dia a gente usa, acessa para colaborar informação, mas a gente tem a experiência social em casa. E nós usamos também tudo pelo celular. Então, hoje é difícil alguém que não tenha um smartphone, que não colabore informação, que não faça uso de aplicativos. Então, os números mostram que a média de dispositivo por usuário são cerca de 4 devices. Então, as pessoas trabalham no quádruplo de equipamentos do que há alguns anos. Tem o computador aqui do STJ, tem o notebook que provavelmente vocês têm em casa, ou um outro device, tem o smartphone, o tablet. E qual é o desafio da TI? Entregar informação para vocês em todos esses dispositivos. Não me atende mais eu poder trabalhar só no meu computador do STJ, dentro do meu horário, quando eu estiver aqui. Às vezes, por uma reunião, por uma urgência, pela internalização do trabalho remoto, eu preciso ter informação nesses diferentes dispositivos. E o último dado, que é um dado que eu gosto muito, porque eu confesso que era algo que a gente não pensava, ele diz que hoje, a força de trabalho ela é diversificada e global. Camila, o que isso significa? Nós vamos ter até 2020, 72% da força de trabalho sendo executada de forma remota. Aqui é um dado a nível mundo, a nível de empresa privada também, mas a gente vê isso como muito realidade no governo. O trabalho remoto existe, o trabalho remoto já é uma prática nas instituições de governo. Então, eu preciso extrapolar a minha área física do meu ambiente de trabalho. E eu vou ter até 2020 também 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente. Então, o que isso significa, essas 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente? Eu preciso entender que cada geração tem uma prática de trabalho. Então, a Camila
gosta de mandar e-mail, a Camila gosta de pegar na mão, de ter uma reunião presencial. Mas eu tenho uma nova geração no meu ambiente de trabalho que ele só fala por conferência e que ele só usa mensagem instantânea. Qual é o desafio da TI? Eu colocar todas essas gerações para trabalhar em conjunto, respeitando a prática de trabalho de cada um. Então, aqui a gente vê que, pelos estudos, eles mostram que essa geração, que é baby boomer, ela já gostava de reunião presencial, tinha muita aderência ao uso de e-mail, já gostava um pouco de mensagem instantânea, mas era uma prática nova. E aí a gente vê que hoje os millennials, que é grande parte da força de trabalho, eles já são 100% adeptos à conferência, mensagem instantânea, e-mail já não utiliza tanto. Não sei se vocês convivem com adolescente, mas eu sempre falo isso, adolescente não conhece e-mail. Vocês já viram? Vocês convivem com um adolescente na vida pessoal de vocês? A minha sobrinha fala, tia, o que é e-mail? E-mail serve para cadastrar a conta que eu vou acessar o meu celular. Pronto. Trocar informação por e-mail não existe. E essa geração, essa minha sobrinha, esses adolescentes, eles vão fazer parte da nossa força de trabalho e eu preciso adequar a tecnologia para eles poderem trabalhar. Então, o que a Microsoft pensou quando ela mudou? Eu não preciso querer fazer que quem gosta de mandar e-mail, quem gosta de reunião presencial, abandone essa prática. O que eu preciso? Criar uma plataforma que eu conecte todas essas práticas de trabalho e eu permita cada um ter a sua experiência. Então, a nossa proposta, ela é exatamente essa, é de ter uma plataforma única, onde eu vou navegar com vocês por todas essas práticas de trabalho. Tá bom? Essas soluções, elas se traduzem num produtinho que a gente chama de Office 365, que eu estou feliz de saber que vocês escutam muito falar dentro do STJ. A minha tela já está ali. Então, o que é o Office 365? Ele é a nossa suíte de colaboração e comunicação que une aquelas práticas de trabalho que nós mostramos. Qual é o primeiro pilar desse Office 365? E-mail. Então, o e-mail de vocês, que hoje vocês utilizam no STJ, ele também é um pilar do Office 365. Esse e-mail, ao longo do tempo, ele vai adequando algumas características para vocês terem uma caixa postal de tamanho ilimitado, para vocês terem garantia de disponibilidade, informação onde quer que vocês estejam. Mas esse é um pilar que está conectado ao Office 365. Um outro pilar que a gente tem dentro da plataforma é o nosso pendrive virtual. Então, o STJ, quando ele institucionalizou esse contrato com a Microsoft, é como se ele tivesse dado para cada um de vocês um pendrive. E o nome desse pendrive é OneDrive. O que tem dentro? O que eu ganho com esse espaço, com esse pendrive que eu ganhei? Eu vou ganhar 5 teras de armazenamento para cada um de vocês. É muita coisa. A minha vida inteira está dentro do OneDrive e eu estou longe de chegar em 1 tera ainda. Então, vocês ganharam esse espaço pessoal para armazenamento de documentos. Sabe aquela pasta de rede pessoal, aquele arquivo que você estava produzindo, que você ainda salvava no disco C da sua máquina? Esses arquivos, eles são hospedados hoje nessa estrutura que chama OneDrive. Qual é o benefício de eu ter os meus documentos armazenados aqui? Primeiro ponto, eu tenho um versionamento automático. Quem já criou documento e cria assim, memorando versão 1, memorando versão 2, versão 3, versão final, final da final, agora é sério, tá? Vou mandar o documento, concluir. A gente chega vai perdendo o nome, né, de tanta versão que a gente cria. O documento, a partir do momento que vocês começam a hospedar ele no OneDrive, ele passa a ter um histórico de versão automático. Só para pontuar, o meu computador está em inglês, então essa plataforma vai estar aparecendo em inglês. Os dispositivos de vocês que estiverem configurados em português, vai estar tudo em português, tá? Está disponível em português para todas as aplicações. Então, aqui, eu tenho já automaticamente o meu histórico de versão. Então, deixa eu pegar aqui um documento que eu editei muito. Ó. Eu tenho aqui esse documento, eu tenho o meu histórico de versão. Então, ele vai trazer aqui todas as vezes que esse arquivo foi modificado. Então, ali, ó,
todas as vezes que ele foi modificado e quem fez essa alteração. Então, o Cristiano, no dia 18 de dezembro, mexeu nesse documento. A Camila mexeu. E aí, se eu quiser, como usuário, restaurar essa versão, ver uma alteração que foi feita, eu clico aqui nos 3 pontinhos e faço a recuperação desse arquivo. Ou eu posso abrir para ver. Não quero sobrescrever, eu quero abrir para ver. Eu vou criar em Open e ele vai chamar esse documento naquela versão para eu validar se eu quero acessar. Se eu restaurar, ele vai criar uma nova versão mais atualizada, mas a próxima continua sendo a última que eu editei. Então, vocês têm todo esse histórico de informações e do documento. Então, eu não preciso abrir um chamado se eu apaguei um documento sem querer, se eu fiz alguém salvou uma alteração em cima do meu documento. Vocês têm esse histórico feito de forma automática. Claro, por favor, e a qualquer momento, tá? Não precisa esperar, a gente está aqui num bate-papo mesmo. Uma questão aqui que foi levantada aqui, quando você recupera o histórico. Quando você recupera o histórico ali de um documento, como é que você faz para ele não sobrescrever a última versão? Quando você restaura, ele vai abrir o documento para você e ele já vai automaticamente criar a nova versão. Então, se você clicar em Restore, esse documento já vai ser a próxima versão ativa dele. Ah, Camila, decidi que eu não quero. Então, eu volto para a versão aqui 14.0, é essa versão que eu quero manter. Então, vocês têm esse versionamento automático. Aqui, eu ainda tenho um recurso para comparar. Então, eu posso vir aqui e o próprio Word já compara para mim as alterações que eu fiz no meu documento. Então, esse é o documento que eu tenho agora na minha versão. Aqui ele traz a versão original, aqui outra de backup. Então, vocês conseguem validar as alterações que foram feitas no documento que vocês estão produzindo. Tá joia? Esse arquivo, hoje vocês podem abrir ele ou aqui dentro do próprio navegador. Eu tenho a opção de ter o Word dentro do navegador. Estou num computador que eu não estou com o Office instalado, estou em viagem, estou no aeroporto, estou numa reunião no CNJ, precisei abrir um documento. Vocês podem abrir esse documento no próprio navegador. Vocês têm uma versão clean do Word aqui dentro. Ou vocês têm a possibilidade de ter este mesmo documento aberto aqui no meu Word local, experiência offline, como vocês estivessem conectados no arquivo que está salvo no disco C de vocês. Tá bom? Então, vocês podem editar documentos ou offline, aqui no seu computador, com o aplicativo instalado, ou através do navegador. Tá joia? O Office, Word, PowerPoint, Excel, ele também é um aplicativo do Office 365. Qual é a diferença desse Office quando eu tenho ele através dessa modalidade e aquelas caixinhas que a gente tinha antigamente, que vocês compram em casa? O primeiro benefício é o que o Office não tem mais versão. Então, hoje a Microsoft ela eliminou essa questão de versão do Office. Não existe mais Office 2010, 2013, 2016, 2019. É Office e vocês sempre vão ter a versão mais atualizada desse Office. Você, usuário do STJ, com aquela característica da Microsoft entender que vocês podem trabalhar de diferentes equipamentos em diferentes locais, vocês podem logar no portal do Office. O endereço para logar é esse aqui, portal.office.com. Ele vai jogar vocês para uma página de login. O usuário e senha é o mesmo do STJ de vocês, o mesmo usuário e senha do e-mail que vocês acessam. Ele vai te jogar nesta página inicial. Aqui no cantinho, eu tenho o botão de instalar o Office. É aqui que eu vou ter a instalação do meu Office no meu computador de casa, no meu notebook, um smartphone que eu queira acessar. Aí tem na Store, mas um tablet que vocês queiram acessar, que não tenha na Store, um notebook como o meu, você pode entrar no portal e você faz essa instalação. Quando você vem aqui, são 15 dispositivos que vocês têm direito. São 5 notebooks e PCs, um é o do STJ. É o daqui, é o que vocês vão ter instalados. E vocês ainda têm mais 4 devices para vocês colocarem esse Office.
Camila, posso colocar no meu computador de casa? Posso. Camila, posso colocar no computador do meu filho que eu acesso informação? Posso. O Office é de vocês. Por quê? Vocês não trabalham no computador de casa, às vezes? Às vezes você não precisa entrar e atualizar um documento, mexer numa informação. Então, você tem que ter este aplicativo onde quer que você esteja. E aí, pode perguntar. Não, de jeito nenhum. Bem assim, eu fiquei sabendo que o STJ contratou as funcionalidades do Office 365 e que era possível instalar no dispositivo de casa. Pois bem, eu fui lá, entrei na página e tudo, tentei instalar o Office 365, só que ele continua dando uma mensagem de que eu não estou autorizada a usar, que é como se, por exemplo, minha chave não funcionasse. Antes, nesse computador, eu tinha uma licença que venceu, entendeu? Uhum. Eu não sei se está relacionado a isso. O que eu devo fazer nesse caso? Porque eu tentei algumas vezes, não consegui. Eu tentava desinstalar o pacote que eu tinha no meu computador, reinstalar novamente e sempre vinha com a mesma mensagem, assim. Uma questão bem prática, mas eu acho que talvez tenha acontecido com outro colega que já tenha tentado. Claro, o que eu imagino que possa estar acontecendo é porque vocês estão num momento de transição do contrato. Então, o contrato do STJ, administrativamente, fase de licitação, esse contrato está sendo concluído. Então, essas licenças, elas podem não estar atribuídas ainda a todos vocês. Alguns usuários estão com a licença, porque a gente fez um ambiente de teste para vocês validarem, conhecerem a solução, mas pode ser que o seu usuário ainda não esteja com a licença atribuída. Concluída essa fase de licitação, que é agora no começo de abril, aí esse ciclo de ativação vai estar para todos os usuários. Então, eu acredito que possa ser isso que você não conseguiu ativar. O processo vai ser esse. Aqui eu tenho o botão para instalar o Office. Eu consegui instalar o Office 365, só que ficou faltando o Outlook. Está dando problema. Não tem no nosso contrato, é isso? Tem, ele está dentro do mesmo aplicativo. O que eu vou sugerir para vocês? Ó? Quando eu venho aqui instalar Office, eu posso ou chamar o Office direto, ele vai instalar, vai identificar o meu computador e chamar essa instalação, ou eu posso vir aqui em outras opções de instalação. Ele vai chamar outras opções de instalação. Vocês vão ter aqui a opção de configurar a linguagem que vocês querem instalar. Você valida quais devices já tem a instalação. Então, por exemplo, Camila, coloquei no computador do meu marido. Agora eu quero tirar, não estou usando mais esse computador, eu quero desabilitar a licença porque eu vou colocar em outra. Você, usuário, vem aqui e desabilita essa licença. Quando você chama a instalação do Office, aqui constam os aplicativos que vêm em conjunto. Então, aqui tem Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook, o cliente do Teams, agora substituindo do Skype, o OneDrive. Todos esses estão dentro desse pacote. Mas se o computador de vocês tem uma versão antiga do Office, pode ser, dependendo dessa versão, que tenha uma incompatibilidade. Então, o que eu sugiro? No computador de casa, quando vocês forem instalar, tira todas as versões de Office que vocês têm, incluindo Outlook, Word, PowerPoint, Excel, e faz a instalação posterior. Se for a versão 2016, ele sobrescreve, porque são compatíveis. Se for uma versão anterior, ou às vezes um Office Home, que não é compatível, ele pode dar esse conflito, porque a gente só deixa um Office instalado por máquina. Então, antes de vocês atualizarem, apaga tudo que tem e aí chama a instalação por aqui. É o que eu sugiro para vocês não terem conflito, tá bom? Então, o Office é um dos componentes e vocês podem instalar em casa também. Para a gente completar um pouquinho mais para falar sobre o OneDrive, qual é o outro benefício que vocês têm aqui com esse pendrive virtual que vocês receberam? Vocês podem compartilhar esse arquivo com outros usuários. Então, se eu vier aqui novamente nos 3 pontinhos e eu clicar em compartilhar, ele vai abrir uma caixinha que vocês vão poder digitar o nome de pessoas da organização de vocês. Então, aqui, por exemplo, eu vou buscar pelo Davi. Aqui ele está buscando na mesma ferramenta que tem no e-mail, quando vocês começam a digitar o nome de alguém que ele traz, é a mesma ferramenta que ele está identificando os usuários. Então, eu coloquei aqui o Davi,
E eu posso ter opções. Então, eu posso vir aqui e dizer se ele vai poder editar ou não esse documento. Posso impedir que ele faça o download desse arquivo, eu quero só que ele visualize. E esse compartilhamento, ele pode se estender para pessoas de fora da organização. Então, sabe aquele problema que a gente tinha de mandar anexo e não caber o anexo no e-mail? Que a gente morre de raiva de querer anexar um arquivo e não ir? Ou da gente ficar anexando, o e-mail fica demorando e não sai da sua caixa? Quem já passou também pela situação de querer mandar um e-mail para alguém, só que aí você manda, quando o e-mail chegou para a pessoa, você já precisou mexer no documento de novo, aí você manda de novo, aí você mexe e manda de novo. Então, esse documento ele nunca está vivo. Quando a gente faz um compartilhamento pelo OneDrive, se eu colocar aqui o nome do Davi, ele vai receber uma notificação pelo e-mail dele de que tem um arquivo compartilhado com ele, e ele vai abrir o mesmo arquivo que você. Por quê? Você não pegou o documento e mandou para o Davi, você colocou o link para acessar o documento. Então, aquele documento é vivo. Você fez a alteração, o Davi vê, o Davi fez a alteração, você vê. Existe a possibilidade também de ter edição simultânea. Então, se eu compartilhar um documento com alguém e eu quero que mais de uma pessoa edite esse documento ao mesmo tempo, a ferramenta permite. Vou dar um exemplo para vocês da AGU. A Advocacia Geral da União, ela tinha uma demanda para fazer um portal de compras colaborativas. Então, o que ela queria? Que diversos órgãos da administração pública federal que estivesse comprando a mesma coisa, caneta, copo, lápis, caderno, ele pudesse contribuir nesse documento com a sua demanda e iria construir um único estudo técnico, um único termo de referência para a contratação. Ela deixou isso disponível num portal. Então, vocês, dependendo da necessidade da área, têm essa opção de edição colaborativa também. Camila, eu participo de um comitê, eu produzo documento com outras áreas, eu compartilho com o Conselho de Justiça, com outros tribunais, quero ter uma estrutura colaborativa. Vocês conseguem usando o Office 365, tá bom? Um outro detalhe, pode perguntar. Você falou que tem 5 teras, né? Como é que eu identifico aí? Eu já uso o OneDrive. Como é que eu consigo identificar quanto que eu já usei? Eu busquei isso e não consegui encontrar. Cada dia, eles mudam esse local. Deixa eu olhar aqui para vocês. E uma segunda pergunta. Essa informação ela ficava aqui embaixo. Ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Pode perguntar, eu estou te ouvindo. Em relação à segurança, né? É uma nuvem. Quem tem acesso às informações que são colocadas aí, porque, mesmo assim, em ambiente de trabalho, tem informações sensíveis. Uhum. Como é que funciona essa questão do OneDrive? Tá, vamos lá. Eu vou só validar onde é que está esse botão aqui agora do espaço, que eles trocaram de lugar, ele ficava aqui nesse cantinho de baixo. Deixa eu olhar para você. Em relação à segurança, toda a autenticação dessa plataforma ela é baseada no seu usuário e senha, que está conectado no seu domínio. Então, contratualmente, vocês já têm um respaldo de que esses dados eles são do STJ. Então, a Microsoft atende ao decreto, à Lei Geral de Proteção de Dados, aos detalhes de que tem que estar hospedado no data center no Brasil, toda a legislação e as ISOs de segurança, vocês estão cobertos em relação ao ambiente como um todo. Esse ambiente, ele é administrado pelo STJ. Então, do mesmo jeito, quando vocês gravam os arquivos na pasta de rede, que tem a gestão da TI do STJ, que ele está protegendo, essas políticas valem para o OneDrive também. Então, vocês estão em toda essa proteção. Além disso, aqui eu tenho tecnologia de criptografia. Então, esse acesso, esse documento, essa comunicação, ela é toda criptografada. O que significa ser criptografada? Eu coloco uma chave de segurança aqui no meu documento. Quando você compartilha ele com alguém, você está dizendo que a pessoa tem que ter essa chave de segurança para abrir. Então, a gente tem segurança nessa comunicação e essa transmissão de arquivos. Tá joia? E aí a gente tem também todo o respaldo jurídico desse dado ser do STJ.
Sobre o espaço, eu vou só olhar, confesso que eles mudaram esse botão, eu vou olhar aqui onde é que está essa informação do armazenamento e já mostro para vocês. Quando a gente der uma pausazinha aqui, eu já olho. Ele ficava aqui nesse cantinho dando espaço. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é em relação ao sincronismo. Então, eu tenho duas opções. Ou eu posso abrir esse meu arquivo aqui no navegador, igual eu estou abrindo, estou tendo a experiência de acesso do OneDrive no navegador, mas eu quero também poder salvar no meu Windows Explorer, para eu ter a mesma experiência que eu tenho com as minhas pastas de rede, que é os servidores de arquivo que vocês acessam. Então, aqui, você pode sincronizar o seu OneDrive com o seu Windows. Você vai ter essa mesma experiência de pasta de rede que você tem aqui. Então, aqui, se vocês vierem e pedir para sincronizar, ele vai conectar com o aplicativo. O meu já está conectado aqui, ele vai chamar, e ele vai trazer essa pastinha para acesso aqui no seu OneDrive. Os documentos, quando estão aqui, eu tenho duas opções de sincronização. Primeiro, você pode querer que esses arquivos estejam disponíveis offline. Então, se eu quiser que o arquivo esteja salvo no meu computador, que se eu tiver sem internet eu consiga abrir esse arquivo, ele vai sincronizar, vocês vão deixar ele com esse status verdinho que está aqui. Ele está sincronizando. Esse é o default. Ele sempre vai sincronizar os arquivos. É o padrão. Camila, eu não quero ocupar o meu disco, não é um documento que eu acesso com frequência, eu quero ter internet para abrir ele ou usar sob demanda. Então, se vocês clicarem com o botão direito, ele te dá a opção de você liberar o espaço, de você não sincronizar as pastas e os arquivos que você quer. E aí, ele passa a ter esse status aqui, ó. Então, ele vai, se eu clicar aqui com o botão direito, aqui o meu, eu não escolhi sincronizar esta pasta, ele vai ficar com essa nuvenzinha. O que significa essa nuvenzinha? Significa que este arquivo não está no meu computador. Eu preciso de internet para abrir ele. Então, se eu clicar aqui em algum arquivo desse, por exemplo, pegar aqui, ó, um arquivo de POC, ele vai fazer o download para a minha máquina. Ó. Então, ele está indo lá na internet e ele está baixando o arquivo para eu poder abrir aqui. A partir do momento que eu abrir uma vez, ele já está salvo no meu computador. Então, ele passa a ter aqui o status verde. Tá joia? E esse sincronismo, ele vai sendo feito à medida que vocês alteram esse documento. Então, quando vocês alterarem esse documento, ele vai fazer o incremental e ele vai salvando só o que você alterou. Então, não ocupa muito a internet de vocês, a rede de vocês, porque ele vai sincronizando de forma incremental. Aproveitando que você está mostrando aí pelo Windows, ver se você consegue ver a configuração do espaço pela nuvenzinha. Aqui eu vou conseguir, mas eu quero... aqui eu vou conseguir ver pelo espaço, porque está sincronizado. Eu quero só olhar aqui onde é que está a informação. Daqui a pouquinho eu navego aqui com calma e mostro para vocês. Na verdade, por que a Microsoft tirou esse espaço que ficava aqui? A gente fala 5 teras porque é o default que vem, mas hoje esse espaço ele é ilimitado. Então, se você chega em 5 teras, a Microsoft aumenta o espaço para o usuário que chegou nos 5 teras. Então, ela parou com essa preocupação de deixar claro aqui quanto de armazenamento está sendo usado. Aí ela tirou esse botãozinho daqui. Então, esse espaço hoje ele é ilimitado, ele vem com 5 teras por padrão. Se você chega, ele estende. Se você chega, ele estende. Tá, joia? Mas eu já olho daqui a pouco e mostro para vocês. Boa tarde, oi, Camila. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é quanto... Caso eu baixe o Office do 365 na minha máquina aqui no trabalho, os documentos que eu criar, as pessoas que não têm essa versão, porque você falou que está sempre atualizada, as pessoas que usam, sei lá, o Excel 2010, eles vão conseguir usar os documentos que eu criar? Vão. O Office, ele é o Office normal, que ele salva naquela extensão .docx, .doc para versões anteriores.
Ele é o mesmo Office. Qual é a diferença desse Office para o Office padrão? Essa é uma boa pergunta. Então, quando você instala o Office, qual é a primeira diferença? Diferente daquelas versões anteriores que tinham uma chave de ativação, vocês lembram disso em casa? Vocês já precisaram ativar com uma chave? Hoje, quem ativa esse Office é o usuário e senha. Então, aqui eu tenho o meu usuário e senha da Microsoft, que é o que faz esse Office estar ativado. Então, já é a primeira diferença para aquele modelo tradicional. Então, ativa usuário e senha, é onde ele está controlando quantas instalações estão sendo ativadas. Quando eu ativo ele, não quer dizer necessariamente que eu estou salvando esse documento em nuvem. Esse aqui é um Office comum. Então, se eu quiser aqui, na hora de salvar uma cópia desse documento, escolher, por exemplo, o disco C do meu computador, eu posso vir aqui, com a mesma experiência que vocês têm hoje, ó, vou salvar aqui no meu desktop esse documento. Então, é mesma experiência. Qual é o benefício quando eu digo que a gente deixa de ter versão? Porque a Microsoft tem lançado algumas tecnologias com frequência. Por exemplo, acessibilidade. Eu preciso ter uma ferramenta que eu consiga ter transcrição. Então, ela colocou aqui o Dictate, que é uma ferramenta que eu consigo. Ele está pegando o que eu estou falando e ele está fazendo a transcrição automática da minha fala para texto. Então, esse plugin, ele está embutido dentro do Word. Só que essa é uma funcionalidade nova. Então, as pessoas que estão com o Office 2016, o Office 2019, ainda não receberam esse plugin. Então, é nesse sentido. As tecnologias que vão vindo para incrementar, para melhorar a produtividade, você que está com o Office 365, você vai recebendo de primeira. Não é no sentido de mudar a forma como o arquivo é salvo, a forma como o documento tem o formato. Tá joia? Minha segunda dúvida tem um pouco a ver com o que você falou, de poder salvar na máquina e não necessariamente na nuvem. Pode ser um pouco esquizofrênica a preocupação, mas, assim, como eu sincronizo o OneDrive na máquina, como eu vou saber que não estou fazendo caminho reverso, entendeu? Estou jogando os meus documentos no OneDrive, e como esses dados são do STJ, por lógica, meus documentos seriam do STJ também, entendeu? Na verdade, quando você sincroniza aqui com o OneDrive, ele tem um aplicativo. Então, aqui no computador de vocês, ó, aqui na barrinha, existe junto com o Office, quando você instala ele, o aplicativo do OneDrive. Então, quando você instala esse aplicativo, ele vai configurar no seu equipamento, que fica nessa abinha aqui do OneDrive, e apenas os documentos que estão nesta pasta, eles estão sendo sincronizados. Isso é feito por esse agente, por esse aplicativo. Aqui, os meus arquivos que estão no meu desktop, que estão na minha pasta de fotos, que estão na minha pasta de documentos locais, eles estão armazenados no meu disco, eu não estou enxergando esse documento. Então, quem é responsável por fazer essa sincronização é esse aplicativo que está rodando aqui por trás. Então, é só o que está armazenado neste aplicativo que vocês conseguem fazer o compartilhamento, que você consegue fazer essa sincronização. Tá joia? Obrigado. Obrigada a vocês. E fiquem à vontade para a gente ir tirando as dúvidas. Então, aqui, esse é o OneDrive, é o pendrive de vocês. Além disso, existem outras tecnologias. Por exemplo, Camila, na minha área, eu produzo documentos e eu queria que tivesse um aprovador. Eu queria que o meu gestor pudesse aprovar um documento antes de eu tornar ele público. Ou eu queria criar um fluxo de aprovações aqui dentro da minha área, com outras áreas. Existe tecnologia para vocês criarem esses fluxos também. Então, se dentro da área de vocês, dentro do dia a dia de trabalho, tiver a necessidade de vocês criarem esses fluxos, a gente pode sentar com vocês e automatizar esses processos, tá bom? Então, existe tecnologia para isso também aqui dentro do OneDrive. Tudo que nós falamos é uma visão pessoal. Então, eu falei do e-mail, falei do Office, que é o aplicativo que vocês usam, com o benefício de poder instalar em até 15 dispositivos. E falamos do OneDrive, que é o pendrive virtual de vocês para armazenamento de arquivos. Quando eu falo agora, pensando em trabalho em equipe,
a nossa ferramenta principal é o Teams. Então, o que é o Teams? Ele é o nosso hub de colaboração entre equipes. É uma central que você consegue colaborar com diferentes pessoas, com diferentes unidades, é para ser o seu espaço de trabalho centralizado. Então, o primeiro pilar do Teams, nós conseguimos criar aqui as equipes de trabalho. Camila, como é que eu crio a minha equipe de trabalho? Quando você logar no Teams, no aplicativo, ele pode ser aberto tanto no desktop de vocês, o pessoal comentou que já foi instalado nos computadores dos usuários, mas ele também existe aqui no navegador, ó. Então, aqui eu tenho o Teams, se eu clicar, ele vai abrir aqui no navegador. No aplicativo e no navegador, para vocês criarem um time de trabalho, você vai vir aqui e vai pedir para criar um time. Quando eu for criar um time, ele vai me perguntar se eu quero criar a partir de um modelo ou se eu quero criar um time novo, sem nenhum padrão. No caso de vocês, vai ser um novo time. E eu tenho duas opções. Existem os times privados, ou seja, só vai entrar nesse time aquela pessoa que foi convidada para participar dele. E existe o time público, que se eu vou criar, qualquer pessoa que buscar por um time do STJ vai poder entrar e fazer parte dele. Então, talvez, por exemplo, uma área de RH, área da escola corporativa do STJ, quer ter um time público que as pessoas possam participar. Para eles faz sentido. Time de projeto, um time do meu setor, ele vai ser um time privado. Então, eu coloquei aqui como privado, vou dar um nome para ele. Qual o nome da área de vocês? Qual o nome da sua unidade? A da escola corporativa. Então, ótimo aqui, ó, STJ, escola corporativa, por exemplo. Posso colocar uma descrição, vou criar esse meu time de trabalho. Ele está criando a estrutura. Eu posso agora adicionar membros. Então, aqui é onde vocês vão buscar os usuários que vão fazer parte. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, busquei o Cristiano, eu vou adicionar ele. Eu posso dizer se ele vai ser um membro. O que isso significa? Ele só colabora. Então, ele não vai poder mexer na estrutura, ele não vai poder apagar uma aba, ele vai colaborar comigo. Ou eu posso deixar ele como um proprietário. Ele sendo proprietário, ele convida outras pessoas, ele mexe na estrutura desse time de trabalho. Então, coloquei o Cristiano como proprietário, criei aqui o meu time da escola corporativa do STJ. Aqui, eu tenho a opção, primeiro pilar, de ter um chat para eu colaborar com esse meu time. Qual é a diferença desse chat em relação aos grupos de WhatsApp que a gente tem no celular, grupo de trabalho? Quem tem grupo de trabalho no WhatsApp? Ó, eu confesso que o meu está acabando. A gente já na Microsoft praticamente não tem nenhum, nem com cliente, nem interno, porque a gente está muito no uso do Teams. Mas foi uma jornada para se livrar desses grupos. Quais são os problemas dessa comunicação? Primeiro ponto, que isso era um ponto que me pegava muito para mim. O WhatsApp é a minha ferramenta pessoal de comunicação. Então, eu falo com as minhas amigas, eu converso com o marido, eu falo com a minha mãe. Então, esse mundo misturado de você receber uma fofoca da amiga que terminou com o namorado e algum cliente te pedindo uma informação, ou seu chefe te cobrando, né, um prazo. É até comprovado, a psicologia fala que quando você distrai de um assunto, seu cérebro demora até 15 minutos para ele se conectar de novo com ele. Então, quando a gente tinha essa ferramenta misturando o seu meio de trabalho com sua vida pessoal, já é complexo, é um ponto negativo. Um outro ponto é que eu criei um grupo aqui da escola corporativa. Camila criou, adicionou as pessoas. E aí o Valmir vai entrar agora na escola corporativa, ele vai trabalhar comigo também. Se eu colocar ele nesse grupo, ele tem o histórico do que foi tratado? Não, né? Ele vai ver a informação a partir do momento que eu coloquei ele no grupo. Se a Camila que criou esse grupo, ela é administradora, ela que criou, saiu do STJ, está mudando de órgão, resolveu apagar tudo que tem ali. Eu tenho alguma gestão do que foi tratado, da informação? Não recupero. Se tiver uma decisão judicial, mandarem travar o uso do WhatsApp. Acabou minha comunicação com o meu time de trabalho, o WhatsApp está fora do ar.
Então, não é uma ferramenta que tem preocupações com informações tratadas de forma institucional. Então, a primeira proposta do Teams é ter esse chat persistente, ou seja, o site ele vai existir independente de quem apague, de quem esteja dentro desse grupo, que eu posso colaborar a informação. A experiência aqui é a mesma de WhatsApp, é a mesma de ferramentas de mensagem instantânea. Eu consigo colocar o arroba e mencionar, posso mandar emoji. Tem o wiki, vou mostrar para vocês. Posso colocar GIFs. Então, é a mesma experiência de ferramenta social. Tem um sticker aqui, quero colocar um sticker. Então, quero mandar um sticker. Vocês conseguem ter essa experiência, a pessoa pode vir aqui e responder. Então, eu já tenho esse chat persistente. Quando eu entrei na Microsoft, já existia aqui, ó, esse é o meu time de trabalho da minha equipe. Quando eles me colocaram, tudo que foi tratado, ó, estava aqui. Então, todo o histórico do que foi tratado na minha equipe está aqui. Então, eu estou contextualizado, eu consigo buscar uma informação, eu consigo estar dentro desse contexto. Então, o primeiro pilar é esse chat persistente. Trabalho remoto, Camila, estou em trabalho remoto, eu quero poder colaborar com a minha equipe, quero trocar mensagem instantânea. Aqui poderia ser o canal da escola corporativa, onde quer que a pessoa esteja, ela consegue trocar informação. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu já crio com esse meu time de trabalho é uma central de arquivos. Então, nós não tínhamos lá no OneDrive o pendrive pessoal de vocês, que é aquilo que é meu e eu escolho se eu vou compartilhar com alguém. Eu tenho aqui agora no Teams esse espaço que é compartilhado com a equipe. Então, aqui, diferente do OneDrive, que eu vejo o que eu estou acessando, aqui no Teams eu vejo os arquivos que são comuns a toda a minha equipe. Então, todo mundo que estiver nesse time, ele vai ter acesso a esse documento. Eu posso fazer o upload de arquivos aqui. Então, eu posso vir aqui, buscar, por exemplo, um contrato de um cliente, quero fazer o upload, vou trazer esse arquivo para cá. Ou eu posso simplesmente arrastar um documento e soltar aqui dentro. Deixa eu fechar aqui. Então, quero pegar aqui esse meu arquivo, quero salvar aqui dentro. Eu vou arrastar, solto, ele copia esse meu arquivo para a minha pasta compartilhada. Então, todo mundo que está dentro desse time, ele tem acesso a esses arquivos. Mesma experiência. A edição desses documentos, a gente tem a opção, ou vocês podem, mesma coisa, clicar no arquivo. Você já visualiza aqui de dentro do próprio Teams, você não precisa abrir o Word para ver esse documento. Eu posso editar ele ou dentro do próprio Teams, eu quero editar aqui esse meu documento. Consigo vir aqui. Opa, não estamos falando de inovação agora no STJ. Então, salvei, alterei o meu documento, ele está salvando naquela estrutura. Em toda a plataforma, eu tenho chat para toda a minha comunicação. Então, aqui, se eu quiser falar sobre esse documento, eu posso startar uma conversação e ele já vai abrir aqui um chat. Então, imagina, vocês estão produzindo um parecer e eu quero dizer aqui, ó, eu li, vou falar, gostei, muito bom, ajusta a legislação, por exemplo, enfim. Então, esse chat é sobre este arquivo. Então, aqui eu estou colaborando, trocando informação a respeito deste documento. Então, aqui está armazenado e associado a ele. Vocês podem também abrir esse arquivo, clicar aqui e chamar ele para editar no Word local, no Word online. Então, vocês têm a plataforma está conectada para vocês editarem aonde vocês quiserem. Então, esse pilar também, esse espaço aqui, ele é o espaço compartilhado para o setor. Mesma coisa como o OneDrive pessoal, que você pode sincronizar aqui no seu Windows Explorer, você pode também sincronizar essa pastinha. Vocês estão vendo que eu tenho 2 símbolos, ó. Esses aqui são os meus OneDrive, um é o meu pessoal, o outro é o da Microsoft. E eu tenho esse aqui, que é uma pasta de setor. Então, esse aqui
é uma pasta com um colega que atende uma carteira de clientes. Então, vocês também podem ter essa experiência para abrir aqui no Windows Explorer ou acessar aqui de dentro do Teams. E aí, aqui no Teams, vocês têm a opção de configurar este canal de acordo com a necessidade de vocês. Não vai ser a TI que vai dizer como o time de vocês vai estar estruturado. Por quê? A TI não sabe como é a forma de trabalhar de cada um de vocês. Então, por exemplo, na escola corporativa, pode ser que tenha necessidade de eu ter uma wiki. Então, o que é essa wiki? É uma central de boas práticas que eu vou criar aqui, por exemplo, para quando for ter um evento. Então, quando for ter um evento da escola corporativa, eu quero deixar um how-to, um guia de o que precisa ser feito. Então, você pode estruturar essa wiki aqui como uma abinha do seu time de trabalho. Então, ele vai carregar, você pode montar aqui e criar uma página, por exemplo, boas práticas para escola. Então, aqui eu quero colocar aqui nessa seção como agendar um evento. E aí você coloca aqui o passo a passo. Então, olá, quando você for agendar um evento, lembre-se de seguir esses passos. Pode ser. Então, aqui você tem essa aba, que pode ser uma wiki, para ficar toda a sua área consultando. Camila, quero criar aqui outra seção. Como agendar uma palestra. Estou bem criativa, né? Então, aqui, como agendar uma palestra. Então, vocês podem ir montando, essa base de conhecimento vai ficar aqui nesse canal para vocês. Não, não temos. Não tem limite. Vai rodando. Ele vai rodando. E aí, você pode vir, por exemplo, Camila, aqui tem outra de wiki. Vou remover essa aqui, não quero essa abinha. Ele apaga, morreu. Eu posso adicionar alguns outros aplicativos. Existem aplicativos que são do Office 365, eu vou navegar com vocês por eles, ou vocês podem conectar com ferramentas externas. Então, por exemplo, eu uso o Trello, posso conectar com o Trello. Uso o Evernote, uso o GitHub, uso o YouTube, outra solução pública. Eu quero conectar, vocês podem conectar e traz ele para ser uma abinha do seu time de trabalho. A Microsoft, diferente dessa ideia que a gente tinha há alguns anos de que Microsoft só fala com Microsoft, ela fala com todo mundo. Então, assim, a gente trabalha com Linux, com Oracle, com o Trello, com o Evernote, e a gente está aberto a se conectar com o aplicativo, desde que você, usuário, esteja feliz com a sua experiência de trabalho. Então, aqui, vocês podem vir e adicionar essa abinha. Camila, é um aplicativo que eu não tenho. Obrigada, querido. É um aplicativo que eu não tenho, é o SEI, que eu acesso internamente, é um sistema web que eu acesso, um site que a minha área acessa com frequência. Vocês podem vir aqui, selecionar a opção website. Então, aqui, por exemplo, aqui usa SEI, Valmir? Então, vamos supor que fosse o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Eu vou colocar o URL dele, por exemplo. Aqui eu vou chamar o Google só por google.com. Poderia ser o URL que vocês acessam o SEI. Ele está para fora? Então, https... //SEI. Ele é HTTPS, né? Chamei aqui o SEI. Ele vai carregar a página do SEI aqui dentro do meu Teams. Qual é o propósito? É fazer um hub de colaboração. Aquilo que eu vou abrir o navegador para chamar o SEI, vou abrir o navegador para ver o meu arquivo, para fazer um chat, ele unifica tudo isso aqui num hub único, tá joia? Então, aquilo que não é uma aplicação pronta, vocês podem chamar e conectar para abrir daqui de dentro. E aí existem outros aplicativos que fazem parte do pacote que vocês podem conectar. Um exemplo deles é o OneNote. Então, o que é o OneNote? Ele é o nosso bloco de notas, é um caderno virtual.
é um caderno que a gente pode fazer anotações, pautas de reuniões. Eu posso, por exemplo, chamar ele aqui e deixar no meu time para eu fazer atas de reunião compartilhada com a minha equipe. Então, quem participou do treinamento de Microsoft aqui agora, está conectado aqui, fazendo anotações, está salvando, vai ficar disponível para toda a equipe ver isso depois. Esse OneNote pode ser uma abinha. No Windows, ele é esse aplicativo aqui. Então, ele é um caderno de anotações, que vocês podem ir colocando abas e fazendo anotações, coletando informações para vocês registrarem. É um caderno digital. E ele pode ser uma aba desse time de trabalho. Um outro aplicativo que a gente tem é o Streaming. O que é o Streaming? Ele é o nosso YouTube corporativo. Então, se vocês precisam de uma central de vídeos, seja para armazenar vídeo institucional, seja para treinamento, vocês da escola, isso aqui vai fazer muito sentido. A escola da AGU usa muito. Vocês podem montar os vídeos de vocês com os treinamentos e deixar isso disponível. Ou aqui dentro do Teams, como uma abinha. Então, aqui, esse aqui é um exemplo de vídeos de marketing para uso interno. Eu tenho os meus vídeos que eu posso chamar e assistir. Ou o usuário vai poder acessar esses vídeos também aqui do navegador da plataforma. A Microsoft tem uma tecnologia, essa aqui está chegando para português agora no meio do ano, mas ela já tem disponível para alguns outros idiomas, que quando você salva o vídeo no streaming, ele consegue fazer a transcrição. Então, o que isso significa? Eu tenho um vídeo aqui, ele está fazendo a transcrição de tudo que ela está falando. Se eu quiser buscar aqui um trecho do que ela disse, vamos ver se ela falou sobre sales. É um serviço que está dentro do Office 365, mas a tecnologia que faz essa transcrição, ela é uma tecnologia separada. Não, o serviço para vocês é transparente. Você vai vir aqui, você busca pelo streaming, ele é esse aplicativo. Vocês conseguem administrar essa estrutura de criar um canal, por exemplo, para a escola corporativa. Então, eu vou vir aqui, vou vir em criar, posso fazer um upload de vídeos, Eu vou arrastar e subir os meus vídeos para a plataforma. E aí ele vai criar aqui como se fosse, exemplo, aqui eu tenho o canal do Office 365. A gente pode criar um canal da escola corporativa. Canal de treinamentos, canal de vídeo institucional. Por exemplo, o MDIC, antes de, agora o Ministério da Economia, antes do MDIC, ele usava muito na corregedoria. O que ele passou a fazer? Eles passaram a gravar todo o processo administrativo deles, os julgamentos de corregedoria, antes eles faziam presencialmente. Então, tinha a sessão para ter a reunião do PAD. E aí, o que eles identificaram? Que o custo que o Ministério tinha para fazer essa sessão, com diárias e passagens, era mais alto do que punir a pessoa retornava para a União. Então, ele passou a fazer isso por conferência. Ele grava essa conferência, isso vira um vídeo, ele sobe o vídeo para essa plataforma, ele transcreve e vira a auditoria que ele precisa daquela audiência. Então, aí ele criou aqui um canal para as audiências, para ele ter isso armazenado de forma histórica. É sim. O que significa o Teams? O Teams é o seu hub de colaboração, é aquilo que você... Isso, é privado. Só que ele está chamando um streaming que é público. Então, você pode, por exemplo, deixar aqui o web, o seu canal no streaming público para outras pessoas do STJ poder visualizar. E aí elas vão ter a liberdade de querer colocar o seu streaming como a aba do Teams dela, ou ela pode abrir no navegador. Então, existem as duas opções. Tá joia? Então, esse recurso de vídeo também está aqui. Ele tem essas funcionalidades de curtir, você pode curtir o vídeo, ele consegue te dar relatório de quem visualizou. Então, para questões de treinamento, vocês quiserem fazer um relatório de quem já visualizou o vídeo, de quem curtiu. Você consegue seguir. Então, você, usuário, semelhante ao YouTube, eu quero seguir um canal. Quero seguir um canal.
para eu ser notificado como um novo vídeo for lançado. Vocês podem fazer. Aqui, a gente vai montar essa estruturinha para o próprio Office 365. Então, o que a gente vai disponibilizar para vocês? Uma série de vídeos de treinamento, para quando vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre um produto, vocês poderem assistir, por exemplo. Então, é um recurso também que tem dentro do Office 365. Um outro recurso que tem é a questão de tarefas. Então, o que são as tarefas? É o nosso Trello, que é a ferramenta Planner, que ele permite fazer a gestão de tarefas e atividades. Então, aqui, o que você consegue criar? Os grupinhos. Então, por exemplo, na escola corporativa, me dá um exemplo de atividades que são feitas na escola corporativa com frequência. Por exemplo, eventos, palestras, né? Vou colocar aqui, ó. Quem cuida de treinamentos. Aqui tem atividades, por exemplo, de mídia. Então, quem cuida de falar com a mídia. Vou criando aqui os meus grupinhos, vocês podem personalizar. Aí eu vou adicionar aqui uma atividade para quem cuida de treinamento, para reservar auditório, por exemplo. E aí eu vou colocar, vou colocar a data, que eu quero que isso esteja concluído. Vou colocar a pessoa que vai receber, que tem que realizar essa atividade. Adicionei a minha tarefinha. Quando eu adiciono, eu posso vir aqui dentro e ainda editar. Então, colocar uma edição, colocar assim, ó, reservar auditório externo. E aí eu posso colocar um checklist para essa pessoa. Então, ela tem que validar projetor, tem que validar a internet, tem que validar suporte. E aí, quando ela entra, ela pode ir fazendo check do que ela já concluiu. Eu posso também criar labels aqui. Então, por exemplo, na minha área, eu quero categorizar com roxinho tudo que é de treinamento, tudo que é interno, tudo que é externo. Vocês podem ter noções de categoria e colocar uma label. Então, isso aqui vai ser do roxinho para eu poder identificar. Posso colocar um anexo, posso, depois que eu mandei a atividade para essa pessoa, entrar aqui e comunicar. E aí? Concluiu? A pessoa vai poder te responder por aqui. Tudo isso aqui tem notificação. Então, vocês vão estar recebendo notificação de toda essa comunicação. Essa visão, quando ele concluir, pode vir aqui e marcar como concluído. Essa visão, ela pode ser por esses baldes que vocês criam, ela pode ser por pessoas com atividades atribuídas, ela pode ser por progresso, então aquilo que está em andamento, aquilo que não iniciou, pode ser por data, pelas labels, vocês vão dizer como vocês querem que veja essa visão. E a ferramenta já traz o gráfico. Então, aqui ela já traz automaticamente o gráfico para vocês verem as atividades que foram concluídas ou não. Então, aqui, deixa eu pegar uma que está mais preenchido, ó, de tarefas. Vocês conseguem vir aqui no gráfico, ó, e ver quantas atividades tem, quantas estão atribuídas por tipo de trabalho, quantas pessoas estão com quais tarefas, o que está em execução. Vocês já conseguem ter uma visão do andamento. Eu posso fazer esses gráficos considerando uma determinada data, um intervalo, o que foi feito dentro do mês? Pode. Esse gráfico aqui, ele é o gráfico padrão. Então, é o que já vem pronto na ferramenta. Então, aqui você consegue ter essa visão ainda de calendário. Mas o Planner, ele se conecta com o Power BI, que o Power BI é a nossa ferramenta de dashboard. E aí, no Power BI, que é essa ferramenta aqui de relatórios, vocês têm a liberdade de customizar esse dashboard da maneira como vocês quiserem. Então, a gente pode conectar com a fonte, você vai ter só que montar para dizer o que você quer correlacionar, quais filtros você quer aplicar. Aproveitando e falando um pouquinho de Power BI, Power BI é a nossa solução de dashboard. O que é o dashboard? São os painéis digitais que vocês visualizam insights de alguma fonte de dados. Essa fonte de dados pode ser uma planilha, pode ser um sistema interno de vocês. Nós já fizemos com a Kathleen, eu não sei quem participou na época, de impressão.
A gente fez um piloto com vocês do número de impressões que vocês tinham, termos que são impressos com frequência. Isso pode ser para qualquer sistema, qualquer informação. Então, este Power BI, esses painéis que vocês constroem, eles são vivos, então vocês conseguem aqui, ó, trabalhar filtros nele, colocar diferentes visões, tipos de gráfico, e ele pode ser uma abinha do seu time também, de trabalho. Então, quero colocar aqui um Power BI, por exemplo, de indicador de produtividade, ou de número de processos julgados, e eu vou deixar aqui para a minha equipe comentando, para eu melhorar a minha tomada de decisão. Então, esses painéis eles são muito ricos, porque às vezes eles te dão informação que você não consegue ver a olho nu, ou que você ainda não correlacionou. Eu lembro que na época da parte de impressão, a gente identificou no piloto que as ferramentas não estavam trazendo dados que seriam importantes para vocês avaliarem. Só que como é que eu ia saber disso se eu não estivesse correlacionando e colocando isso em gráficos? Então, essa também é uma solução que está dentro do pacote do Office 365 e que pode ser uma abinha aqui do time de trabalho de vocês. Tá bom? E aqui também eu posso colocar chat para compartilhar. Uma outra solução que tem, que vocês também podem fazer muito uso, são os formulários para fazer pesquisas de satisfação, para fazer levantamento. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma com formulário pré-populado, senão a gente cria um. Então, a gente consegue criar, deixa eu ir aqui no que eu criei para vocês. E chamar o Forms, ó, que é a nossa ferramenta de formulário. Esses formulários, eles podem ser para uso interno ou externo. Então, vocês podem criar uma pesquisa, um levantamento, tanto para compartilhar para o usuário de dentro do STJ ou para fora. E vocês podem querer que a resposta desse formulário ela seja anônima, ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa, não quero identificar com quem eu respondi, quem respondeu. Ou aqui dentro do STJ, vocês podem querer que seja um formulário nomeado, para vocês saberem quais funcionários já responderam ou não. Então, aqui é um exemplo da escola corporativa. Vocês podem vir aqui e adicionar questões. Pode ser de múltipla escolha, texto, curtir, não curtir, data, ranking. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar uma de ranking. Então, gostaram do Office 365? E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, a parte de usabilidade. O que eu acho da usabilidade dele? E aí eu posso montar aqui se é ótima, ruim, boa. É um exemplo de pergunta. Quero adicionar aqui uma outra questão. Agora eu vou adicionar uma questão de múltipla escolha. Vou montando o meu formulário. Esse formulário, vocês acompanham em tempo real a resposta. Então, a pessoa que encaminhou este formulário, ela vai ter aqui em tempo real as pessoas que já responderam e ela pode exportar isso para um Excel. Então, se eu quiser exportar essas respostas para um Excel para eu ter um relatório depois, eu posso. Posso conectar um Power BI e fazer um dashboard, por exemplo, das áreas que mais responderam. Pesquisa de satisfação, levantamento de ambiente, um questionamento de um comitê que vocês queiram lançar, enfim, todas as possibilidades que um formulário pode trazer, ó, vocês podem ir trazendo e montando esse questionário. Essa visão aqui, você pode colocar outra cor, pode colocar foto, então ele é bem livre para edição. Claro, a gente tem duas opções, ó. Se vocês vierem aqui pelo portal, você digita aqui na busca o produto Forms. Ele é essa solução de formulário. Então, ele vai chamar aqui no navegador. Ele vai abrir a minha ferramenta de formulário, ó. Aqui, eu posso vir e criar um novo formulário ou um novo quiz. Eu posso ter esse modelo também. Eu vou dar um nome para esse formulário.
Então, aqui, mais uma vez, ó, escola corporativa. Vou colocar uma descrição. Então, por exemplo, formulário para pesquisa de satisfação do treinamento. E aí, aqui eu vou adicionando questões. Então, eu posso, por exemplo, vai ser de múltipla escolha. Então, vocês gostaram do treinamento? Que opção? Opa. Sim. Não. Aí você pode aqui querer dizer se você quer deixar a pessoa responder as duas coisas ou não, se ela é uma pergunta obrigatória, ou seja, para ele concluir o formulário, ele vai ter que preencher essa pergunta. Vou adicionar agora uma outra de texto. Uma dúvida, isso aí pode ser acessado dentro e fora do STJ? Pode? Pode. Por default, tudo que eu estou mostrando para vocês, toda a plataforma, ela pode ser acessada dentro e fora. Ela já está na internet 100%. Então, tanto o formulário para resposta, quanto essa criação desse formulário, vocês podem fazer. O compartilhamento dele é aqui, ó. Se você vier em Share, eu tenho algumas opções. Ou você cria um link para esse formulário. Então, exemplo, quero deixar na página pública para o cidadão. Vou deixar lá um link para ele clicar e responder o formulário. Vocês podem gerar um QR Code. Então, eu vou fazer exemplo de um cliente que usou o Forms, foi para denúncia de ouvidoria. Então, ele criou um formulário que era só uma pergunta, qual a sua denúncia? E era um campo de texto livre. E aí eles fizeram aquelas campanhas de marketing para deixar espalhado pelo Ministério o QR Code, que a pessoa tinha a opção de ler e entrar e responder a pergunta. Posso colocar dentro de um site? Então, se eu quero colocar esse formulário para eu ter dentro da página web navegável, ou eu posso mandar por e-mail. Então, eu posso colocar isso aqui, encaminhar por e-mail para um grupo de usuários poder ir responder. Isso vale para dentro ou para fora do STJ. Pode, pode. No Mac, né? O Office a gente tem para Mac e para Windows. Não temos Office para disponível. É porque é difícil ter Linux para usuário, né? Linux como uso desktop. Então, a Microsoft não olhou para isso. Para Mac nós temos. Tem um Office para Mac, sim. Eu tenho uma pergunta. No caso dos formulários, por exemplo, ele gerou esse link que a gente pode mandar para quem a gente quiser. Uhum. Há alguma forma de, por exemplo, garantir? Por exemplo, eu estou querendo fazer uma pesquisa institucional aqui e eu vou mandar os links para as pessoas. Há uma forma de garantir que somente os servidores do STJ, somente quem receber esse link mandado por mim, responda isso, que ele não consiga compartilhar esse link e, às vezes, pessoas de fora tenham um acesso descontrolado, vamos dizer assim, ou que pessoas que não me interessam respondam a isso, porque assim, a gente tem pesquisas que são internas, temos público-alvo para elas, e aí, às vezes, eu queria saber se há como fazer esse controle. É aqui, ó. Você pode dizer se vão ser pessoas da sua organização, ou se são qualquer pessoa que responder esse link pode responder. Que aí você veta isso para quem é @STJ ou para quem é um público externo. Um outro detalhe que a gente pode colocar, que aí a gente faz com a nossa ferramenta de fluxo, é vocês pegarem, por exemplo, um grupo do AD, do diretório, um grupo de usuários específicos e condicionar esse formulário a esse grupo. Então, a gente consegue fazer isso também usando ferramenta de fluxo. Tem como. Mas, por default, aqui você já tem só pessoas da sua organização ou qualquer pessoa que responder esse link podendo responder. E aí, a resposta, se ele vem de um usuário autenticado, vai vir aqui, camila.rocha@microsoft, que respondeu. Então, vocês vão conseguir ter um controle de quem dentro do STJ respondeu esse formulário, essa pesquisa. Tem muito cliente que usa o Teams para Moodle. Então, a gente tem muito cliente que usa esse recurso para Moodle, porque aqui pode fazer prova, por exemplo. Eu posso fazer uma prova, uma avaliação, e eu tenho a resposta, tenho a autenticação de quem respondeu. E aí, ele, que a gente criou, que a colega perguntou, nesse caso, eu criei aqui no navegador. Mas eu poderia também ter feito essa experiência aqui por dentro do Teams, que ele me deixa conectar também. Tá joia?
E aí, outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, tá vendo que aqui a gente tem esse canal geral, essa abinha geral? Eu posso adicionar também outras abinhas. Então, dentro da minha escola corporativa, eu posso precisar ter um outro canal, que aqui dentro eu trato de... Dá um exemplo aí do que a gente pode, outro tipo de comunicação que tem dentro da escola. Então, por exemplo, pesquisa de clima. Então, poxa, Camila, pesquisa de clima é um trabalho que demanda um assunto específico, é um chat específico, documentação específica. Então, eu vou criar aqui um canal para ele, ó. E aqui existe o canal geral, é onde eu trato todos os assuntos, e aqui agora eu tenho pesquisa de clima. Ele replicou toda a estrutura, mas está vazio, ó. Então, é um novo chat, uma nova central de arquivos, e vocês podem adicionar as abas como vocês quiserem. Tá joia? Então, ele recriou a estrutura. Então, aqui, esse time de trabalho, o que eu gosto de dizer? Que ele é para aquela estrutura formal. Então, é a estrutura do seu setor, da sua área de trabalho, aquilo que você trata no seu dia a dia, que você colabora arquivo. Mas podem existir demandas de colaboração que ela é rápida. Então, assim, eu quero falar com o Vitor... Desculpa, qual é o seu nome? Mariane. Com a Mariane. Eu quero falar, eu, Camila, Vitor e Mariane, um tema rapidinho que veio aqui uma dúvida. Tive uma ideia, quero debater com eles. No Teams, eu também tenho toda a minha área de chat. Então, aqui na área de chat, vocês podem vir aqui e buscar as pessoas individualmente. Então, ó, aqui a Vanessa Mariano está falando comigo, individual, eu estou teclando com ela. Mas eu posso vir aqui e chamar um chat e falar em grupinho com a pessoa um tema rápido. Então, aqui, ó, vou falar com alguém sobre escola corporativa do STJ. Estou falando aqui... Opa, peraí, desculpa. Colocar aqui a pessoa primeiro, Camila. Vou colocar aqui o Cristiano. E aqui eu vou descer a setinha e coloco o nome, ó, escola corporativa. Exemplo. Vou trocar aqui no chat, ó, ele cria uma estrutura que eu converso com ele sobre esse tema. Então, quando é um assunto que é rápido, que é pontual, é um projeto curto, eu não preciso criar um time para ele. Eu venho aqui no chat e eu crio um chat para trocar essa comunicação. Isso aqui é só para vocês terem um cuidado com o conceito, porque senão a gente começa a criar times para várias estruturas. E, na verdade, o conceito é, se eu quero comunicação, eu posso criar um chat e tratar desse assunto, esse chat vai existir. Então, exemplo aqui para vocês, ó. Eu trato com várias pessoas sobre o nosso projeto na Polícia Federal. É um chat, porque é um projeto que está acontecendo e vai acabar. Aqui a gente tem 13 pessoas participando, falando sobre o projeto. Ah, Camila, eu falo sobre Eletronorte, que estou tratando sobre esse cliente. É um chat, eu não preciso criar um time para isso, nenhum canal. Então, são conceitos que vocês, durante o dia a dia, vão poder definir qual é a melhor maneira de usar. Você pode deletar o chat, mas, por padrão, a ferramenta ela tem esse conceito de arquivamento ilimitado e de retenção. Isso fica no seu histórico aqui, ó. Então, aqui, se eu vier aqui para baixo, ó, tá vendo? Eu tenho uma série de chats, de tratativas que eu fiz, que já não estão no meu radar. Você que está dentro, você pode clicar nas 3 bolinhas e sair, ou você pode ocultar esse chat. Eu não quero mais que ele apareça para mim. Caso você tenha criado, a TI te dê permissão, você pode deletar ele também. Mas o padrão é essas informações ficarem retidas. Então, você pode vir aqui e sair, não quero mais participar desse chat. Camila, essa é uma conversa que eu estou fazendo muito. Ó, por exemplo, no momento eu ando falando muito sobre a Polícia Federal e muito sobre o Ministério da Economia. Então, eu vim aqui e eu coloquei um PIN para ele ficar aqui em cima como os meus principais chats de comunicação. Tá bom? Então, tem esses 2 conceitos. Um outro ponto importante... Ah, desculpa. Não, é só uma pergunta. No OneNote, você falou que eram os arquivos pessoais, certo? Que a gente salva na nuvem. No OneDrive. OneDrive. Isso. O OneNote é o caderno, né?
há alguma determinação, não sei nem se é para você ou se seria para a TI, da gente também gravar todos os arquivos corporativos na nuvem? Aí eu deixo para o Vitor essa. Esse é uma pergunta interessante, é um trabalho que a Kathleen está fazendo sobre a higienização dos arquivos, tendo em vista a aquisição do novo storage, que vai substituir o anterior, e a gente quer levar para ele apenas o que for realmente necessário. Da mesma maneira que o OneDrive é utilizado para arquivos pessoais, que você está trabalhando, vai também ter uma área de ambiente colaborativo, que é o Teams, que vai ser utilizado justamente para isso. Lá você vai criar a sua unidade, vai criar a secretaria, coordenadoria, sessão, assessoria, etc. E lá dentro vocês vão copiar os arquivos da sua unidade local para um ambiente colaborativo. Esse é um trabalho também que está sendo feito junto com o pessoal da Kathleen. Para quem está em teletrabalho, então, vai ser ótimo, porque a ferramenta Teams você vai poder instalar na sua máquina em casa, embaixo da internet, e, ao carregar a sua ferramenta em casa, ela, inclusive, disponibiliza a possibilidade de você compartilhar a tela do seu micro ou uma aplicação que você está usando no seu micro em casa, no seu computador. Então, isso para o teletrabalho vai ajudar muito o pessoal do suporte. Sincronização da maneira que é no OneDrive, automática. Você está dentro do ambiente do Teams, você está editando, você está salvando automaticamente. E pode também sincronizar localmente para abrir aquela pastinha junto com o OneDrive do STJ. Para tudo isso vai ter treinamento, vai ter vídeos de exemplos, a gente vai fazer um passo a passo aí para todo mundo alcançar o conhecimento para a utilização das ferramentas. Mas o que ela está mostrando aqui já está disponível para vocês. Inclusive, portal.office.com, e você instalar o Office em casa, seja um Windows ou Mac. Camila? Tá joia? Então, além dessa parte aqui de chat, que eu posso tanto fazer o chat para tratar de um tema que eu recomendo, ao invés de criar vários times, a gente usar a estrutura de chat, você conversa individualmente com alguém. Pode ser que aqui dentro do meu Teams eu tenha a necessidade de fazer uma conferência. Então, eu quero entrar em reunião com a minha equipe, ou eu quero fazer uma conferência, uma áudio e videoconferência. Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu posso, dentro do meu Outlook, se eu vier aqui na minha agenda, eu já tenho aqui, ó, New Teams Meeting. O que isso significa? Que quando eu mandar um invite para alguém, a pessoa que receber este link, sendo do STJ ou não, ele vai poder entrar em conferência comigo. Então, por exemplo, eu poderia estar remoto, ter agendado esse horário com vocês e estar entrando aqui na reunião, entrando nessa apresentação. Eu vou convidar vocês aqui por e-mail, vou colocar aqui as pessoas que eu quero convidar. Quem receber este link entra na minha conferência. Então, para vocês falarem com pessoas externas, com o CNJ, com outras entidades, este é o caminho para vocês convidarem essas pessoas para a conferência. É um invite de Outlook, de e-mail que vocês mandam, só que ele vai com o link da reunião. Quando chegar o horário da reunião, as pessoas vão poder ingressar nela e ela vai aparecer aqui para vocês, ó. Por exemplo, isso aqui é uma reunião que teve hoje de manhã. Teve uma reunião de all hands na empresa, tá o horário, eu posso entrar e fazer. Durante a reunião, todo o chat que foi tratado está aqui, o histórico. Se houve algum arquivo compartilhado, ele vai aparecer aqui. Se alguém usou um quadro branco para fazer uma anotação, ele vai constar aqui para mim também. Então, isso aqui é legal, porque se eu perdi essa reunião, ela foi gravada, o vídeo vai estar aqui, o chat que foi trocado vai estar aqui. Eu consigo ter todo o meu histórico. E eu posso também, aqui de dentro do meu próprio Teams, vir aqui, ó, e falar que eu vou reunir agora. Então, aqui, eu vou chamar de escola corporativa. Vou falar que eu vou me reunir, ó. Ele vai chamar, eu entraria em conferência, posso adicionar as pessoas. Deixa eu ver aqui se o Cristiano consegue entrar com a gente. Espera aí. Quais são os recursos que eu tenho depois que eu entro nessa conferência? Eu posso compartilhar a minha área de trabalho,
Então, eu posso fazer uma apresentação. Oi, Cris. Tudo jóia? O Cristiano está no mudo, mas ele está em cliente, provavelmente ele entrou na reunião, estou fazendo uma conferência. Qual é o benefício que a gente tem desse recurso? Diferente daquele modelo tradicional, que eu preciso ir para uma sala, a sala de conferência para fazer a reunião, aqui qualquer equipamento passa a ser um equipamento de conferência. Então, eu estou no meu notebook, ele tem uma câmera, eu estou conectado, eu estou fazendo reunião. O Cristiano tem o notebook dele, está no smartphone, está no celular, ele entra em reunião. Então, vocês, em trabalho remoto, onde quer que estejam, estão com o equipamento e com a solução de conferência de você em mãos. Uma tecnologia legal que tem aqui é que eu consigo, por exemplo, bloquear o meu fundo. O que isso significa? Se vocês estão fazendo um treinamento, se vocês estão fazendo uma apresentação e eu não quero que o meu fundo apareça, que não, né? Não quero que apareça atrás, ele tem essa opção que ele consegue bloquear o meu fundo. Então, aqui, deixa eu voltar aqui, está ali o Cris. Cris, você pode colocar para bloquear o seu fundo? Deixa eu ver se ele está escutando a gente. Ele consegue bloquear, se ele habilitar aqui o blur. Ele está no CJF, ó, Conselho de Justiça Federal. Então, é para exatamente isso não acontecer. Vamos supor que o Cristiano está num lugar que a gente não quisesse ver o fundo. Se ele clicar aqui nessa opção de blur, ele consegue apagar o background, ele vai pegar e vai filmar só o Cris aqui. Essa reunião eu poderia vir aqui e adicionar outras pessoas, poderia compartilhar minha área de trabalho. Cris, está ótimo, obrigada. A gente já conseguiu te ver aqui. Um abração. Então, para que a gente usa muito isso na Microsoft? Para treinamento. Então, todos os nossos treinamentos são remotos, a gente entra na reunião, a pessoa apresenta, isso fica salvo. Ó. Aqui ele trouxe. Detalhe importante para vocês, Cristiano está no 4G. Vocês viram a qualidade da imagem dele? A clareza que fica? Então, o Teams ele tem tecnologia para ele adequar o streaming, que é a transmissão do dado, a partir do tipo de conexão que você está. Então, vocês fazem conferência aqui também. Tá joia? Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Parte de portais. SharePoint. Então, o que eu tenho aqui também? O SharePoint, ele é a minha estrutura de portais, onde eu consigo fazer sites de equipe, intranet, rede social. Então, aqui eu consigo estruturar todos esses sites. Aqui na Microsoft, ó, por exemplo, eu tenho uma série de sites. Essa é uma página inicial dos sites que eu acesso com frequência, ó, das minhas páginas que eu acesso com frequência. Tenho também aqui, por exemplo, pegar o Infopedia aqui, ó. É a minha central de treinamentos, de informação, de learning da Microsoft. Então, aqui é um exemplo de sites que eu construí no SharePoint, onde eu tenho aqui a minha estrutura, os treinamentos requeridos, minha role, treinamento por indústria, conexões, é um layout. Esse layout, a gente tem algumas opções para montar isso com vocês. Eu vou colocar um videozinho aqui, que eu queria mostrar o exemplo da AGU. Então, ó, esse aqui é uma intranet que a AGU fez. A AGU tinha uma intranet em Joomla, que é uma tecnologia livre. Eles tinham um desafio de atualizar essa intranet num prazo curto para o aniversário da AGU. E aí a ministra, ela estruturou esse projeto na casa, ela bancou o projeto. E como é que foi feito? A área de comunicação definiu a identidade visual, o padrão de página, a cor, o layout. A gente treinou as áreas de negócio a produzirem o seu conteúdo. Em 45 dias, ela lançou esse projeto no aniversário da AGU. Vocês vão ver que não tem nada diferente do que a gente viu, mas é o conceito de intranet. Ó.
intranet da AGU está de cara nova. Ao acessar a rede no site institucional, você encontrará uma plataforma com visual mais leve. A estética e a organização das informações foram as principais mudanças. Ganharam destaque e foram padronizadas. O menu superior também foi aperfeiçoado, menos cliques. As notícias, mais visibilidade. Já as fotos lembram o formato de um blog e acompanham o layout dos principais sites de jornalismo do mundo. O editor de texto é outra novidade. Permite diagramar notícias, editar imagens e incluir links. Vídeos e áudios também foram contemplados, serão armazenados diretamente no site da AGU. Mais rapidez ao carregar arquivos. Intranet, AGU, 25 anos. Então, é um projeto simples, mas que entrega as principais características, que entrega a usabilidade para o usuário, que foi feito no prazo de 45 dias, estava sendo lançado para o órgão do tamanho que a AGU é. O SharePoint, na verdade, ele é um hub, ele é uma ferramenta para portais. Mas, por exemplo, o OneDrive é um serviço do SharePoint. Essas páginas, a possibilidade de você poder criar páginas é um serviço do SharePoint. Tem uma série de layouts prontos, pré-populados. Aqui, ó, deixa eu criar um site para vocês verem. Essa possibilidade de customização, por ser uma ferramenta de software como serviço, eu tenho um site de comunicação e um site de Teams, aqui um layout para vocês verem. Ó. Então, colocar aqui STJ, deixar aqui em inglês, proprietários não vou mexer nisso. Ele está criando o site. Blog, wiki, notícias, calendário. Aí a gente tem uma liberdade de customizar. Ó. Vou te mostrar, é como se fossem apps. Aqui, ó. Cristiano Gomes. São como se fossem apps, ó. Então, aqui ele está com esse layout de página aqui, mas a gente pode montar semelhante ao da AGU, que fica aquelas abas na guia superior. Essa página, ó, a gente vai editar ela. Tá vendo? São como se fossem aplicativos. Ó. Então, ó, vou deletar a parte de notícias, vou deletar a parte de links, atividades, vou desabilitar os comentários. Aí vocês podem vir aqui e estruturar qual layout vocês querem. Então, uma coluna. E aí, para essa uma coluna, eu quero adicionar aqui, por exemplo, texto, imagem, mapa, uma central de eventos, conexão com o Facebook. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Hero para notícias. Então, eu posso vir aqui, selecionar um link, ter notícias. Então, ele funciona com esse conceito de apps. Texto, quero adicionar um texto. Você já tem o editor de texto aqui dentro. Só arrastar e montar. Aqui embaixo, vou querer adicionar uma outra aba com 3 colunas. O que eu quero montar? Então, esse conceito de layout é uma ferramenta que você não tem tanta liberdade de desenvolvimento, mas você consegue parametrizar bem, de acordo com as necessidades de vocês, esses layouts dessa página. Pode fazer, você pode chamar sistemas internos. Na AGU, por exemplo, ele colocou links para sistemas web internos. Então, aqui é a carcaça, e ele chama aplicações, chama o SEI, chama um sistema interno que tenha. Então, ele é bem simplesinho de ser customizado. E o que é interessante esse conceito? Que vocês conseguem entregar para a área de negócio produzir conteúdo. O que a AGU entendeu? Que não tinha como a área de comunicação cuidar da produção de conteúdo de um órgão com 15 mil pessoas. Então, ele criou o layout, criou a identidade visual, a gente treinou as áreas a produzir conteúdo e cada um popula a sua página, monta de acordo com a sua necessidade. Porque aí vocês ganham escala e ganham atualização disso.
Além dessa parte de páginas, a gente tem no SharePoint a rede social, que é o Yammer. Então, o Yammer, ele é a nossa rede social corporativa. Para que o Yammer serve? Ele é aquele canal de comunicação com a sua organização como um todo. Então, por exemplo, lá no Ministério da Justiça, eles chamaram esse projeto de Sala da Justiça. E aí agora eles estão tendo semanalmente o Minuto com o Moro. Aí a pessoa lança a pergunta. Pois é, a gente queria, né? O Moro lança uma pergunta e o Moro entra na rede social deles e responde a questão, coloca o ponto. Então, essa é uma ferramenta para promover a comunicação interna. Então, campanhas de Dia das Mães, campanha de marketing, aniversários, premiações. A gente vê que aquele conceito de e-mail marketing, às vezes o usuário não responde, ele não colabora, não participa. Aqui vocês conseguem ter essa interação. Tem um caso de sucesso grande do uso do Yammer, que é a Infraero, que lá nas pesquisas de satisfação tinha um nível de satisfação com o usuário muito baixo da casa. O funcionário da Infraero ele não era satisfeito com a própria Infraero. E aí o presidente bancou a construção dessa rede social e começou a interagir, participar. E aí, a nova pesquisa de clima, eles viram que o nível de satisfação cresceu porque o funcionário se sentiu pertencente, né? Ele se sentiu mais conectado com a presidência e com a direção. Então, também é um conceito que existe. Aqui eu estou chamando a página por fora, mas, por exemplo, vocês podem estruturar um layout que isso vai estar embutido dentro da própria intranet, isso vai estar dentro de uma aplicação, enfim. A forma como isso é apresentado, a gente pode melhorar esse conceito para vocês. Tá joia? Um outro ponto que eu queria mostrar é só essas visões no celular. Então, aqui, ó, deixa eu ver se ele vai lembrar aqui de se conectar. Para eu mostrar isso para vocês nos aplicativos, para vocês verem que a experiência é bem semelhante. Deixa ele conectar. Foi. Então, aqui, ó, eu estou no meu celular. Só para vocês verem como é que é essa experiência. Aqui. Estou no meu celular. E eu vou aqui ter o meu aplicativo do Teams. Então, aqui, eu tenho essa mesma estrutura, ó. Eu tenho o chat. Se eu quiser, eu estou até no Teams de vocês do STJ. Eu vou colocar aqui no da Microsoft. Então, estou aqui, ó, no chat. Ó, vou falar com o João, que participou hoje de um treinamento. Obrigada, Camila. Então, vou responder aqui o João. Ó, obrigada. Não, estou comunicando com alguém do meu trabalho. Não uso o WhatsApp para falar com ninguém. Ele poderia ter me mandado um WhatsApp para agradecer pelo evento. Quero entrar no meu time de trabalho. Então, vou aqui, ó. Aquele time lá do STJ que nós criamos, ó. Entrei aqui, vou responder, vou falar, gostei. Bom formulário. Então, essa experiência, ó, a mesma experiência que vocês têm no computador, vocês passam a ter no smartphone também. Quero chamar alguém para a conferência. Posso clicar. Chamaria aqui o João. Aqui no cantinho superior, eu chamaria para uma mensagem de uma reunião de voz ou vídeo. Quero mandar um sticker, quero mandar um emoji. Tenho aqui os meus GIFs, ó. Posso inserir e mandar. Então, a gente tem a mesma experiência. Localização. Então, hoje, se eu precisar mandar uma localização, mandar onde eu estou para alguém, semelhante ao que a gente tem no WhatsApp, ó. Estou mandando minha localização, meu endereço. Então, vocês têm essa mesma experiência em aplicativo móvel. Visualizo os meus arquivos que estão dentro desse meu time. Camila, quero ter o aplicativo individual, porque eu tenho meu OneDrive pessoal e tenho meu OneDrive do STJ, por exemplo. Então, aqui eu tenho meu OneDrive, ó. Eu salvo todas as minhas fotos pessoais para o meu OneDrive pessoal, ele já sincroniza automático. Então, aqui eu tenho, ó, o que é da Microsoft e o que é meu pessoal, Camila, pessoa física. No da Microsoft, aqui estão os meus arquivos. Então, se eu precisar ver um documento, ó,
precisar trabalhar nesse documento, visualizar, aonde quer que eu esteja, eu estou com esse meu arquivo em mão. Ele mesmo divide. Então, ele aqui já entende o que é uma conta de empresa, ele chama de uma work account. Quando eu adiciono aqui uma conta, ó, ele vai dizer o meu e-mail corporativo, e ele já sabe aquele e-mail que vem de uma conta pública, uma conta @live, @hotmail, @outlook. Valida só o aplicativo, mas aqui ó, só é você adicionar a conta, ele deixa você ter o seu pessoal. Então, aqui eu tenho minhas fotos, minha vida pessoal, e aqui eu tenho o meu da Microsoft. O que é legal? A TI consegue colocar política de segurança para ela proteger esse que é da Microsoft e do STJ. Então, aqui, por exemplo, eu não consigo enviar uma informação que eu classifiquei como confidencial. Eu posso ser proibido de tirar print da tela. Então, eu consigo ter política de segurança aqui. E a tecnologia já consegue segregar aquilo que é seu daquilo que é corporativo. Isso vale para o Outlook também. Então, aqui no meu Outlook, ó, essa é a minha conta da Microsoft. Então, aqui, se eu tiver um e-mail confidencial, algo que é da empresa, eu estou protegido. Mas eu poderia aqui ter a minha conta pública. Ó, tenho aqui a minha conta pública. Então, opa, esses são os meus e-mails pessoais, aqui a empresa não está tendo nenhum controle, nenhuma gestão. Então, esse é o conceito da tecnologia. Deixar vocês terem a liberdade de trabalhar onde quer que vocês estejam, entregando segurança, mas permitindo que tenha mobilidade. Qual era o conceito do passado? Não deixe o meu usuário trabalhar de fora, porque eu não vou ter segurança. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Então, a tecnologia evoluiu para vocês estarem protegidos e poder segregar os dois mundos. Tá bom? Acho que era isso. O pessoal foi saindo, eu fui explorando aqui. Não sei se fui rápida, se deu para ser clara. Eu quis dar essa visão geral de tudo que tinha. E aí a gente está à disposição, o Vitor tem contato, o time da TI, da gente explorar individualmente os próximos passos. Então, Camila, eu gostei dessa função, eu quero explorar essa função. Aí a gente vai trabalhando isso junto com vocês. Tá joia? Eu acho que o pessoal já foi saindo para utilizar a ferramenta, né? Acessar no browser, instalar também, no celular. Já estou fazendo uso. Então, pessoal, mais uma vez a gente agradece a Camila, né, e a Microsoft. E a vocês que participaram. Esse vídeo vai estar disponível nas mídias sociais. Parece que a Escola Corporativa também tem um ambiente no YouTube. Vai estar disponível lá. E a gente está disponível lá na STI 9393, tirar dúvidas, instalar o Office 365, alguma orientação que vocês queiram sobre o Office, e a gente está à disposição para atendê-los. Sim, vem aqui. Ok. Tá certo, tá certo. Tá bom. Então, pessoal, a gente está aqui à disposição, estão liberados. Obrigado. Obrigada. Camila, oi. Voltando sobre o Forms, é porque acho que lá na escola a gente faz muitas pesquisas, assim, a gente faz avaliação de satisfação das nossas ações de educação, a gente faz outros tipos de avaliação, a gente é responsável pela pesquisa de clima hoje, e a solução que a gente tem hoje de formulário, um programa interno, não é tão bom. Você falou que, por meio de uma ferramenta de fluxo, a gente consegue restringir os usuários que conseguem responder a uma pesquisa. Isso nós mesmos conseguimos fazer ou a gente tem que pedir ajuda da TI? Não, a gente pode sentar para capacitar vocês nisso, mas essa ferramenta aqui, ó, por exemplo, eu tenho o Flow, que é uma ferramenta de fluxo. Então, ele faz automação de processos, de fluxos de atividades. Ele tem aqui alguns fluxos prontos. Então, por exemplo, templates. Deixa a gente buscar aqui, ó, pelo Forms. Só para mostrar para vocês verem. Forms. Então, aqui, tá vendo, ó? Ele tem várias tarefas
que a gente pode criar com esses formulários. Então, por exemplo, eu quero gravar uma resposta desses formulários no SharePoint, eu quero poder enviar um aprovador, alguém poder aprovar esse formulário para ele ser encaminhado e respondido. Eu quero fazer o tracking dessas respostas, então eu quero ficar acompanhando e sendo notificado por essas respostas. Eu quero ser notificado quando alguém completar um quiz. Então, a gente tem uma série de atividades que a gente pode criar com esses formulários. Essa ferramenta, ela cria esse fluxo. O que a gente pode construir para vocês? Camila, eu tenho demanda de um formulário ir para uma área específica, por exemplo. E eu não quero só condicionar e-mail, eu quero, né, direcionar isso num grupo de diretório. Vocês desenham qual é a demanda de vocês, que a gente monta esse formulário, esse fluxo com esse formulário junto. Mas essa ferramenta, tá vendo? Ela dá a liberdade, ó, da gente criar uma série de conexões conformes. Uma série mesmo. Então, ele vai dar esse workflow que vocês precisam. Então, tem um aprovador, não tem um aprovador, atualizar a informação na companhia, ser notificado. Tem N templates prontos. Pode. Na verdade, ele já gera o resultado no Excel. Então, aqui, ó. Peraí, tá salvo. Aqui tem as respostas, ó. Ele já vai estar aqui no Excel, você consegue exportar. No Power BI, você já conecta o nativo no Excel e vocês conseguem montar esses dashboards. A gente fez algumas sessões de... Aqui, eu vou colocar um preview, como é que ele ficou, por exemplo. Ó. Nós fizemos algumas sessões de treinamento do Power BI. Então, a gente desenha com vocês a necessidade... obrigada por sua resposta, nananã. Aí ele te dá a visão mobile de como é que isso ficaria. Ó, as respostas ele já colocou aqui o gráfico de quem fez sim ou não, e ele exportou isso aqui para o Excel. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A gente fez alguns treinamentos com vocês de Power BI. Então, à medida que vocês evoluírem na demanda, a gente pode sentar com vocês e treinar. Ó, como é que vocês criam painéis com esses dados do Excel, com as demandas de vocês? A gente faz isso de forma separada também. Vocês dão esse suporte? Damos, a gente dá sim. Por exemplo, a gente tem que fazer a pesquisa de clima organizacional agora, no meio do ano. Eu já estava pensando em utilizar pelo Forms. Ótimo. A gente pode sentar para entender a necessidade de vocês, né? Assim, quais são os requisitos, né, para atender de forma efetiva, e aí a gente já estrutura essa pesquisa com vocês, os campos que precisam ser, as pessoas que vão receber, um BI para vocês poderem mostrar isso para a gestão depois. Isso é tranquilo de ser feito. Olha aqui, ó, um exemplo. Tá vendo? Ele disse que foi a Camila Rocha que respondeu em tal data, qual é a resposta dela. Aí o que a gente vai fazer? Vai conectar num aplicativo do Power BI. Tá? Eu importo essa planilha. Quando eu subo a planilha, ele me dá os campos que ela tem. E aí vocês vão dizer o tipo de gráfico que vocês querem montar. Então, que gráfico que eu quero montar? Por exemplo, se for uma opção do formulário, tem a área. Tá, eu quero correlacionar a área com o nível de satisfação dela, quero correlacionar um fator que aconteceu com... Então, aí vocês vão ter a liberdade aqui de construir, ó, tendo os dados, qual é o tipo de gráfico que vocês querem criar, o que vocês querem correlacionar. A gente faz isso com certeza com vocês. Com a TI. Com a TI. Porque o que a gente faz? O que a gente está fazendo? A gente está unificando as demandas. Então, por exemplo, provavelmente seria legal para vocês fazerem um treinamento básico de Power BI. A gente fez alguns treinamentos, vai ter, inclusive, um pedido mais para frente, no final desse mês. Enfim, assim, algum básico, algumas pessoas já têm. A gente faz com a planilha que reflita uma pesquisa, para vocês aprenderem a construir e montar. E aí a gente já junta com outras áreas. Então, a TI está centralizando para a gente pegar essas demandas e atender vocês de forma conjunta. Faz como fosse uma consultoria. Né? Porque o que a gente é muito cobrado? A Microsoft hoje ela é muito focada em consumo. Então, o que isso significa? Não adianta eu entregar para um cliente um conjunto de licenças e essas licenças não serem efetivas para vocês.
Então, eu preciso que vocês usem, eu preciso que gere valor, eu preciso que melhore o dia a dia do trabalho. Então, a gente tem toda uma equipe que é focada nisso, em apoiar o cliente a usar. E aí, essa equipe consegue suportar vocês nesse sentido. Tá joia? Para colega, eu não lembro, você sabe quem era, Vitor, que perguntou do OneDrive? Eu não sei se vocês conhecem. Priscila, se vocês puderem... depois você pega o contato para mim, Vitor, para eu poder mandar para ela. Realmente lá eu não tenho. Onde é que eu estou tendo essa informação só? Aqui, ó, quando ele está sincronizado, eu tenho aqui as configurações, aí eu vejo o quanto que eu já usei. Aqui no portal, ó, eles realmente tiraram esse espaço aqui. Eu não tenho essa informação aqui mais, ó, para o usuário desse espaço que está sendo utilizado. É porque eu falei, como eles colocaram o conceito de ilimitado, não está preocupado quanto que você tem. Se o seu encher, você vai poder ter mais. Então, é por isso que tiraram. Mas se ela quiser saber, está aqui. Se ela sincroniza, ela vai em configurações, em conta, aí aqui tem o espaço que ela tem. Tá bom? Obrigada demais pela atenção, pelas perguntas, agradeço.